Meus amigos, a situação do Maranhão em Bacabal, sobre as ovelhas que estão sendo eliminadas de uma forma misteriosa, com furos, etc., não parou não, continua. Eu estou reportando isso, também estou informando vocês sobre novidades de barras no Piauí. Porém, no Nordeste, né, de modo geral, posso dizer que está acontecendo coisas bem enigmáticas, né? Coisas bem sinistras, medonhas. Meus amigos, vou mostrar um vídeo para vocês de mais ovelhas mortas, mais 18, e galinhas também, com o sangue todo retirado. Então, provavelmente, podemos dizer que o chupa-cabra está no Maranhão. Ou das duas uma, ou é o chupa-cabra, ou é a minha sogra. Das duas uma, ou é o chupa-cabra, ou é a minha sogra, porque a Clavé também é terrível. É só uma brincadeira que eu te conto daí. Mas as pessoas estão assustadas. Vou mostrar para vocês as imagens, o seu like, o seu joinha é de extrema importância, tá bom? Eu quero aproveitar também, muitos de vocês comentam comigo sobre reptilianos, essas coisas. Eu vou comentar a respeito disso também, né, sobre essa questão de reptilianos estarem infiltrados na Terra durante milhares de anos e tal. Vou comentar a respeito disso. E eu gravei um objeto essa madrugada. Até gostaria da opinião de vocês, o que vocês acham. Eu não achei algo parecido com um avião, ou um helicóptero, porque ele possui uma forma circular. Drone tão pouco, né? Porque tem mais ou menos o tamanho que de uma van. Ele estava longe, praticamente uns 2 km de distância, uns 2 km de distância. Por volta das 2 da manhã, eu registrei esse objeto, as luzes meio assim, com uma forma circular. Por isso que eu descartei, do meu ponto de vista, de ser um avião, um helicóptero, esse tipo de coisa, tá? Mas agora vamos para a situação que está acontecendo aí pelo mundo. Repetindo, o seu like, o seu compartilhamento é muito importante. Meus amigos, isso aqui também é muito importante, tá? Também no Maranhão, em Marrabá. Um objeto cilíndrico bem no céu de Marrabá. Isso também repercutiu bastante. Isso aqui repercutiu bastante nas redes sociais, esse objeto cilíndrico. Inclusive, me marcaram até no Instagram. O objeto cilíndrico é filmado bem no céu da região metropolitana de São Luís, né? Bem na capital do Maranhão. O que acontece? Um objeto bem cilíndrico, vamos observar bem, entre as nuvens. Esse objeto, ele aparentemente está assim, mas depois ele faz isso. Parece estar sendo levado pelo vento. Ó, está fazendo isso aqui. Então, tá matando os animais aqui. Parece aquele... Mais uma... Tá parecendo aqueles sacos de lixo, tá? Tá parecendo isso. Tá parecendo isso. Então eu não vou falar que isso aqui seria uma nave, isso é um desmóvel, isso aqui tá parecendo uma sacola de lixo, tá? Agora vejam isso aqui, sobre a mutilação de animais, vejam só. Os animais aqui, ó. São galinhas, né? Mais uma vítima aí, ó. Esse daqui foi o lobisomem ontem à noite, viu? É o lobisomem aqui, o lupino lamentoso. Cuida. Olha. Tá vendo aí, ó? Olha a situação aí, ó. E essas ovelhas aqui, ó. Chupou só o sangue da ovelha, viu, gente? Olha. Esse aqui chupou o sangue da ovelha, 8 ovelhas. E deixou 3 ali machucadas, viu? Aqui, ó, o resultado aqui, ó. O bicho que tá matando os animais aqui, ó. Mais 18 cabras. E vocês observaram bem a imagem, né? Ali. Nenhum animal faz isso aqui na Terra. Como se tivesse furado, introduzido um cano e retirado sangue. E ninguém está filmando essa coisa. Muito parecido com o caso do chupa-cabra na década de 90. Se isso for o chupa-cabra, não vai ficar só no Nordeste não, tá? Vocês podem ter certeza. Não vai ficar só no Nordeste. Esse aqui chupou o sangue da ovelha, 8 ovelhas. E deixou 3 ali machucadas, viu? Aqui, ó, o resultado aqui, ó. O bicho que tá matando os animais aqui, ó.
Mais uma vítima aí. Esse daqui foi o lobisomem ontem à noite, viu? É o lobisomem aqui, o lupino lamentoso. Cuida. Olha. Tá vendo aí, ó? Olha a situação aí, olha essas uveiras aqui, ó. Chupou só o sangue da uveia, viu, gente? Olha. Esse aqui chupou o sangue da uveia, 8 uveiras e deixou 3 ali machucadas, viu? E ó, o resultado. Os draconianos alfa já estão aqui. Tá, mas coloca os comentários aí o que vocês acham sobre esse caso aí do Nordeste, Maranhão, né? Dessa vez foi em São Mateus. Essas imagens que vocês viram foram em São Mateus. Tem Bacabal, agora São Mateus, então várias localidades. Observem o que disse esse cidadão, é o Alex Kohler, isso em 94. Ele fez a denúncia falando sobre os reptilianos, que existem reptilianos, seres que vivem no subsolo. Aí outros já dizem que estão no meio de nós, no meio do governo, e se alimentando de pessoas, crianças. Meus amigos, eu não duvido de mais nada. Essa é a minha opinião. Antigamente eu achava isso historinha para boi dormir, mas hoje em dia eu não duvido de mais nada. Se eu ver um burro voando, eu não vou me espantar, vocês podem ter certeza disso. Existem 1.833 deles vivendo no subsolo, a uma profundidade entre 100 e 200 quilômetros abaixo da superfície. Eles estão aqui há muito, muito tempo. Alguns deles estão aqui há muito, muito tempo. Eles têm uma expectativa de vida de milhares de anos. Eles são carnívoros. Eles não são amigáveis com a humanidade, pelo menos não com aqueles que estão aqui. Esses carnívoros comem humanos? Sim. E eles precisam que seja. Eles não comem um humano morto. Tem que estar vivo no momento da morte. A preferência deles são crianças. Sabe? E nos disseram, você não deveria falar sobre isso. Sabe? Outras pessoas dizem, é melhor você não falar sobre os reptilianos. Bem, sabe? Besteira. Sabe por que não? De acordo com os andromedanos, eles são responsáveis pelo desaparecimento de 31.712 crianças nos últimos 25 anos nos Estados Unidos. Essas crianças foram alimento e eu deveria simplesmente ficar quieto e não dizer nada. Vamos um pouquinho aqui, depois do que aconteceu, né? Do caso Epstein, né? A lista dos poderosos, então o que a gente relaciona, né? Será que esses poderosos têm um laço sanguíneo com essas entidades, com essas coisas, com esses seres? Entidade não, com esses seres. Será, cara? Bill Gates, Trump. Será que é por isso que eles estão no poder? Tem ligação com essas criaturas que chegaram primeiro do que nós aqui na Terra? Será que o pessoal diz aí? É verdade? Porque essa história de reptiliano, devorar criancinhas, etc. Cara, essa história é antiga, hein? Pra você ver isso de 94, isso é falado não é de hoje. Isso é antigo. Agora, se a gente for ver pela lógica da coisa, a criança ela tem muita energia, né? A criança ela tem muita energia, muita vitalidade. Uma criança ela tá com febre de 40 graus, ela fica tranquila brincando. 39, ela tá ali, fica um pouquinho meio moada, mas ela fica pra lá e pra cá. O adulto ele arreia, na hora. Na hora ele, com 38, ele já... Então, ou seja, a criança tem muita vitalidade, muita energia vital. Se a gente for para a lógica, por essa lógica, é uma forma de quê? De, vamos dizer, igual a história das bruxas, né? Fazendo sopinha de criança. Então, as lendas, os contos, muitas das vezes, não são apenas contos, tem sempre um fundo de verdade, lamentavelmente, né? Sempre um fundo de verdade. Mas, se isso existe, se isso realmente existe, então as pessoas já estão começando a ficar mais ligadas. Então as pessoas já estão começando a ficar mais ligadas. As pessoas estão começando a ficar mais ligadas nisso aqui. Sobre isso porque as pessoas não querem ouvir, isso é difícil. Isso é difícil. Sabe, no condado de Westchester, nos últimos 5 anos, 3.000 crianças desapareceram sem deixar rastro. Para onde eles estão indo? Por que estamos permitindo que isso aconteça? Como? E por que as pessoas deveriam continuar negando isso? Mas como eles fazem isso? Como eles conseguem fazer isso? Como eles conseguem sair do subsolo e fazer isso? Ou eles têm trabalhadores de apoio? Eles têm sistemas de túneis por toda parte.
Eles estão sendo ajudados pelos Greys e também há grupos dentro da alta hierarquia que realmente os ajudam a conseguir isso. Humanos sequestram crianças, dão-nas aos Greys e estes as entregam aos Alpha Draconianos? Exatamente. Isso faz parte do acordo. Eles não vão subir enquanto nós os alimentarmos lá embaixo. Você entende que se trata de seres humanos se vendendo? A atitude da elite aqui é que as necessidades de poucos superam as necessidades da humanidade. E desculpe, isso simplesmente não está certo. Sabe, mas vai ter que ser a humanidade que vai se levantar e tomar uma posição. Vocês vão ter que desligar suas televisões. Eles vão ter que... A gente fica procurando vida fora da Terra, sendo que aqui dentro do nosso planeta, no subsolo, abaixo do fundo oceânico, podem ter bases gigantescas de UFOs. Pode ter, a gente procurando lá em cima. Entrar em seus carros. Eles vão ter que demitir todo mundo em Washington, D.C., que sabe e não faz nada, e vão ter que agir. Sabe, essa apatia precisa acabar. Caso contrário, o nosso modo de vida vai acabar. Ponto final. Quero dizer, essa é a questão principal. Sabe, e eu não estou falando a partir do medo. Eu estou realmente muito irritado com a apatia e com o fato de que, sabe, quando as pessoas dão palestras e tentam falar sobre isso, as pessoas querem se levantar e brigar com elas. Olhe o que está acontecendo ao nosso redor. Os sinais estão por toda parte, em todo lugar. Os andromedanos informam que os draconianos alfa já estão aqui. Onde existem 1833 deles vivendo. Meus amigos, depoimento forte, né? Mas OVNI em Farmington. Vocês já viram isso aqui? Observem isso. Já vou mostrar o objeto que eu registrei nessa madrugada. OVNI em Farmington, nos Estados Unidos. Lembra as misteriosas rodas de Ezequiel. Aqui, ó. Tudo vindo à tona. Tudo vindo à tona. Tá? Observe a semelhança de um lado. Aqui, as rodas de Ezequiel na descrição. Agora, o que a gente vê aqui é uma engenharia funcionando, em movimento, trabalhando. Como se fossem rolamentos. Isso é para poder gerar energia. Não é à toa. Não é porque é bonitinho. Tem um maquinário trabalhando ali. Observe ali uma roda rotacionando ali. Está gerando energia. Energia mecânica ali sendo convertida em eletromagnética. Tem uma mecânica ali. Incrível, né? Agora vamos ao objeto que eu registrei. Isso pode ser até um avião, pode ser um helicóptero. Eu não sou o dono da verdade. Observe. Mas o que eu achei estranho é porque o formato... Veja, essa coisa parece um carro, cara. Eu já registrei um objeto parecido com esse aqui. Eu logo escondeu atrás da montanha. Colocar na velocidade mais lenta, só deu para gravar 15 segundos, porque quando eu vi é rápido, não é? Então, observem aqui, vejam só, o que me chamou a atenção, temos ali uma barra de 4 ou 5 luzes. Essas luzes, elas fazem um contorno circular. É isso que me chamou a atenção. Foi hoje, por volta das 2 horas da manhã. Hoje é sabadão, né? 4 de abril. Sabadão, 4 de abril. Mais uma vez, vou diminuir um pouquinho a velocidade. Coloque nos comentários o que vocês acham. Mas está no início. Você pode ter certeza que eu vou pegar muita coisa interessante. Pode ter certeza disso. Isso é apenas o início. Na frente piscou algumas. Meus amigos, obrigado pela presença. Até mais.